Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo, a partir de agora. Ministra da Agricultura convoca entrevista coletiva para esclarecer sobre o uso de defensivos agrícolas no país. Pesquisa da Embrapa mostra que Brasil é o país que mais preserva e protege as áreas nativas, como florestas, rios e nascentes. 66% das reservas estão conservadas, principalmente em propriedades rurais. Assunto para a coluna Direito e Certo, com Samanta Pineda. Presidente Jair Bolsonaro participa de evento em São Paulo e responde críticas sobre o desmatamento. Exportações brasileiras de carne bovina registram alta de 20% de janeiro a julho deste ano. Após 6 meses de alta, preços pagos ao produtor de leite recuam 4%. E ainda vendas de máquinas agrícolas no Brasil caem 17% em julho. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu nesta terça-feira com jornalistas para falar sobre a aprovação e o uso de defensivos agrícolas no país. De acordo com a ministra, as informações distorcidas têm deixado os consumidores preocupados. Também participaram do encontro os representantes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os 3 órgãos federais são responsáveis sobre a liberação de novos produtos. Durante 2h30, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu jornalistas para esclarecer sobre o uso de defensivos agrícolas no país. De acordo com a ministra, há mais de 2.000 defensivos aguardando para ser avaliados. E o fato de 262 terem sido aprovados neste ano, a maioria produtos genéricos, não significa que este governo libera mais rápido, já que os processos chegam a demorar 8 anos. Segundo o diretor da Anvisa, Renato Porto, a agência concluiu a reavaliação de 12 defensivos e 8 foram banidos por terem nível considerado tóxico. Na última semana, a agência adotou padrões internacionais e reviu a classificação de mais de 1.900 defensivos no país e retirou o rótulo de maior risco de 600 produtos. Se todos os produtos estão como extremamente tóxico, qual que é o grau de interesse que um agricultor tem de escolher um produto? Nenhum. Quando eu digo que ele tem opções, que são opções menos tóxicas, não é crível, a gente não acredita nisso, que o nosso agricultor, que tem qualidade para fazer essa análise, não vá optar por um produto menos tóxico. Quando o assunto é gastos com defensivos, o Brasil está em primeiro lugar. Mas, segundo a ministra, isso se deve ao alto custo dos produtos importados. Já no ranking de maiores consumidores mundiais, o Brasil ocupa a posição de número 44, com consumo médio de 4,3 kg por hectare, de acordo com o levantamento feito pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. De acordo com a ministra, as novas moléculas aprovadas são menos tóxicas e a aplicação de defensivos tem diminuído no país. De 2004 para cá, o que caiu é impressionante o uso. Por quê? Pela tecnologia. Porque cada vez mais nós estamos mandando para registro as moléculas novas que chegam, né, que as empresas apresentam e que o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente fazem a avaliação e quando esse registro é autorizado, é dado, isso vai para o mercado. E são moléculas sempre mais modernas, mais pontuais, com uso menor, enfim, que tem mostrado aí que a tecnologia trouxe o Brasil de grande importador de alimento a grande exportador. Segundo Tereza Cristina, muitos consumidores estão apreensivos sobre o uso de defensivos agrícolas no país por causa de informações distorcidas. O objetivo da entrevista coletiva foi esclarecer que o Brasil tem regras rígidas e controle desses produtos. Tem saído várias matérias e talvez por essa falta de uniformidade das informações, um pega pela quantidade de dólares da importação, o outro usa, enfim, outros dados, nós estamos passando uma imagem para o consumidor de que ele é
altamente atingido, que não existe controle, que se quer só aprovar defensivos agrícolas para ajudar o produtor rural. E não é isso. O Brasil tem regras muito firmes. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que, para se aprovar um novo pesticida, um novo registro, ele tem que ser menos tóxico dos outros que já estão em uso no mercado. O governo também deverá publicar em breve um decreto para intensificar os cuidados e o treinamento para quem aplica os defensivos. E o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento em São Paulo nesta terça-feira e, ao falar sobre meio ambiente e Amazônia, ele respondeu críticas sobre desmatamento. Nós, brasileiros, não podemos divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil, quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, divulga isso, é péssimo para a gente. Acabamos de assinar um acordo com o Mercosul, que estava há 20 anos parado. Segundo uma pesquisa da Embrapa, o Brasil é o país que mais preserva e protege as áreas nativas como florestas, rios e nascentes. 66% das reservas estão conservadas, principalmente em propriedades rurais. A preservação ambiental é um tema que desperta discussões por todo o mundo. A capa da revista The Economist, acusando o Brasil de acelerar o desmatamento da Amazônia, é mais um capítulo do assunto. A floresta amazônica possui uma importância inestimável para o planeta e deve ser preservada. Mas basta um cálculo para ver que o ritmo de desmatamento não é tão forte assim. A Amazônia Legal possui mais de 5.200.000 quilômetros quadrados. 788.000 quilômetros foram destruídos. Segundo o INPE, em 2017 foram desmatados mais 7.200 quilômetros quadrados. Ou seja, neste ritmo, teoricamente, a floresta pode ser dizimada em 637 anos. 66% da nossa vegetação está conservada, Código Florestal, conservação de áreas de preservação permanente, reserva legal, ou seja, uma série de fatores que comprovam a nossa sustentabilidade. O agronegócio é outro alvo de críticas. O produtor rural é sistematicamente culpado por danos severos à natureza. Tudo isso cai por terra quando os dados da Embrapa são analisados. Apenas 30% do território é usado para a produção agropecuária, sendo menos de 8% em lavouras. Uma diferença enorme se comparado aos Estados Unidos, onde 74% da área são destinados ao plantio e à criação animal. Por lei, o Brasil possui áreas protegidas, cobertas por vegetação nativa. São parques, florestas e terras indígenas. O produtor rural também é obrigado a preservar matas, rios e nascentes em suas propriedades. E o valor disso é bem alto. Os dados apontam para mais de 2 trilhões de reais, né, de valor de fundiário imobilizado em prol do meio ambiente. Qual categoria profissional no Brasil dedica 2 trilhões do seu patrimônio pessoal à preservação do meio ambiente? Só os agricultores. Por isso que é inacreditável que ainda se ataque tantos agricultores, né, com tudo que eles fazem. Né? Entre áreas protegidas e preservadas, o Brasil possui um território equivalente a 48 nações europeias. O último relatório da ONU sobre o assunto coloca o país em destaque no cenário internacional. O documento aponta que possuímos a maior área protegida do mundo. Além do governo, o produtor rural responde por boa parte disso. As áreas preservadas são as mantidas pelos agricultores e, em média, metade da área dos seus imóveis. Os agricultores estão recompondo vegetação nativa também em muitos lugares, né? Então a vegetação nativa está voltando, está ficando mais significativa em muitas propriedades rurais. Tem uma dinâmica nisso, né? Tem uma dinâmica, mas é dessa ordem que a gente preserva, é bastante. No quadro Direito e Certo de hoje, a advogada Samantha Pineda fala sobre a importância da liberação de novas moléculas no mercado e também a importância de desmistificar a imagem de um Brasil que desmata.
O que mudou? Mudou a gerência de grupos que detinham monopólio de determinados produtos aqui dentro, que agora não tem mais. E estão sendo liberados produtos genéricos de células, de moléculas que já eram utilizadas, que são utilizadas vastamente por aí. Como é que a gente vai ser contra liberar um novo produto tecnologicamente mais moderno, tomar um remédio, por exemplo, de última geração para câncer ou para diabetes e vai querer ficar tomando remédio antigo? Ou aquele remédio que só tem um laboratório que vende e o preço está lá nas alturas. Então, se estão se liberando novos agrotóxicos, grande, esmagadora maioria é com moléculas que já estavam sendo utilizadas no Brasil, só que detinham aí um monopólio a respeito daquele produto e que agora está sendo quebrado. Com relação ao desmatamento, pela primeira vez se colocou na mesa que, na verdade, o DETER, que é aquele que detecta o desmatamento, não consegue mensurá-lo e tem um grande problema em relação ao delay, ao atraso que chega essa notícia para os órgãos ambientais, porque, na verdade, eles não conseguem tomar a medida na hora que precisa. Então, o governo está tomando uma atitude para fazer com que essa medição seja diária, para que nós consigamos combater o desmatamento ilegal e não só colocar os números na mesa sem fazer nada com isso. Então, por favor, não seja você uma massa de manobra política, não seja você aquele que acredita em tudo que vê só pela cara da notícia, pela manchete. Vá a fundo, estude, porque o Brasil está sendo pichado lá fora de uma forma muito injusta. O agronegócio não pode pagar essa conta sozinho. E a seguir, previsão de tempo firme e retorno das chuvas em algumas regiões do país. E veja também. Com o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária falam das prioridades de votação para este segundo semestre. O dólar fechou estável a R$ 3,96. Já a Bovespa, alta de 2,1% aos 102.163 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,4% a $8,53 o bushel. E com o retorno dos trabalhos no Legislativo, a Frente Parlamentar da Agropecuária destaca os principais assuntos ligados ao agronegócio que deverão ser votados neste segundo semestre. Na primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, depois do recesso do Legislativo, os deputados avaliaram o que poderá ser aprovado neste semestre. O projeto de lei que trata da modernização do licenciamento ambiental está entre as prioridades. E o relator da matéria, deputado Kim Kataguiri, acredita que o texto poderá ser votado no plenário da Câmara ainda neste mês. O relatório basicamente cria uma lei geral de licenciamento ambiental, que não existe hoje, dá objetividade, dá prazo, traz eficiência. Outro assunto que deverá ter andamento é a medida provisória que acaba com a definição de um prazo para inscrição no cadastro ambiental rural. Agora nós vamos aprovar um plano de trabalho, as audiências necessárias, para que a gente possa, aí, num curto espaço de tempo, ter essa medida provisória aprovada e que, acima de tudo, a gente possa também estar dando tranquilidade e segurança aos produtores rurais do nosso país. A conclusão da reforma da Previdência também está no foco. Os nossos parlamentares da Frente Parlamentar estão todos empenhados, imbuídos a essa votação, sem mudança nenhuma no texto. Na reunião desta terça-feira, a Frente Parlamentar da Agropecuária também recebeu o presidente do Santander, Sérgio Rial, e iniciou o debate sobre um plano plurianual para a agropecuária com financiamento privado. O sistema de financiamento bancário que nós temos hoje, ele não financia o produtor, ele financia a produção. Ele, junto com a proteção do governo, salva normalmente seu capital, publica balanço com volumosos lucros, enquanto o produtor fica, em grande maioria, na insolvência. Tá? Ele levou isso, vai levar para a reunião da FEBRABAN, vai fazer esse debate, vai nos ajudar, com certeza, a melhorar a relação de financiamento produtor-produção. E na volta dos trabalhos do Congresso, a Câmara realiza neste momento uma sessão para votar a reforma da Previdência em segundo turno. Vamos ao vivo com imagens, então, da Câmara dos Deputados. Neste momento, a proposta, vale lembrar, teve o primeiro turno aprovado em julho. Os deputados precisam realizar a nova votação antes de o texto ser enviado ao Senado. Vamos acompanhar um trecho.
Exato, Carlos. A oposição, ela, por enquanto, já tem 7 destaques prontos para serem apresentados. Faltam 2 ainda do PT, mas a deputada Jandira Fegali, que é a líder da minoria, por exemplo, já adiantou aqui 5 destaques que ela vai apresentar. Vemos então iniciados os trabalhos no Congresso Nacional para a votação da reforma da Previdência em segundo turno. Outras informações ao longo da nossa programação. Expectativa de tempo firme na maior parte do país nesta quarta-feira, mas vai chover em algumas regiões. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo para todo o Brasil. A estiagem tem sido bastante prolongada em áreas do Brasil Central e isso tem deixado tanto a umidade do solo mais baixa quanto também a qualidade do ar. Aliás, vários municípios no Brasil Central já estão em estado de atenção. E nesta segunda-feira, alguns municípios entre o Centro-Oeste e o Sudeste entraram até em estado de alerta, com índice de umidade relativa do ar abaixo dos 19%. Vale ressaltar que, principalmente no Centro-Oeste, a estiagem tem sido bastante prolongada. Já não chove há mais de 80 dias em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Agora, no Sudeste, durante a quarta-feira, a expectativa é de tempo firme, pelo menos em grande parte da região, por conta de uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação das instabilidades. Tem previsão de chuva somente em áreas aqui da faixa leste por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, acabam organizando nuvens mais carregadas. Agora o tempo firme predomina também em boa parte do Brasil. Em todas essas áreas mais claras do mapa, a quarta-feira será de sol entre poucas nuvens. Tem previsão de chuva em áreas aqui também do litoral do Nordeste, áreas mais ao norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais, mas o destaque da quarta-feira mesmo é o retorno da chuva já em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, com a aproximação de uma nova frente fria. A chuva ainda é rápida, principalmente no finalzinho do dia, mas já dá indícios do que está por vir, ou seja, tem mais chuva vindo por aí, principalmente nas áreas produtoras da região sul do Brasil. No período da manhã, temperatura mínima de 15 graus em Campo Grande, 17 graus em Palmas. À tarde, calor intenso nas áreas mais ao norte do Brasil, também em áreas do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com temperaturas um pouquinho mais amenas, máxima de 23 graus em Belo Horizonte. E aí a qualidade do ar que ainda segue bastante baixa em grande parte do Brasil, onde os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30%, ou seja, pelo menos mais um dia em estado de atenção. E as exportações brasileiras de carne bovina registraram alta de 20% nos primeiros 7 meses do ano. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, divulgados nesta manhã pela ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. De janeiro a julho deste ano, os embarques brasileiros de carne bovina registraram 982 mil toneladas. No período, as receitas somaram 3 bilhões e 730 milhões de dólares, um crescimento de 11,6%. Julho foi o mês que registrou o melhor desempenho do ano, com mais de 155 mil toneladas exportadas, alta de 16% em relação ao resultado do mês de junho. O bom desempenho é puxado principalmente pelo crescimento das vendas para a China, com alta de 11% no volume, chegando a quase 175 mil toneladas nos primeiros 7 meses de 2019. E as exportações do agronegócio são destaque do Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está aqui ao meu lado. Bom, Silmar, as exportações de produtos agropecuários mantiveram crescimento ao longo do ano. Quais os produtos em destaque? Pois é, houve alguns recuos agora no mês de julho, a soja foi um dos casos, o açúcar foi outro. Tem razões para isso, são produtos com produção menor esse ano. A soja tem uma produção inferior do ano passado e está concentrando aqui as suas vendas de forma um pouco mais escalonada esse ano também. Mas de resto aqui, todos os demais produtos principais da pauta de exportação de Brasil cresceram no mês de julho e também, principalmente aqui no acumulado dos primeiros 7 meses do ano. É o caso, por exemplo, do café ainda refletindo a grande safra do ano passado, está nos finalzinhos aqui das suas exportações, isso considerando o ano comercial internacional, que começa em outubro. E especialmente no caso do milho e do algodão aqui, ambos aqui com produções recordes esse ano e, consequentemente, com excedente exportável muito maior, o milho se recuperando, inclusive, de problema de seca no ano passado. Então, tudo aqui indicando aqui um desempenho excepcional aqui, não só nesse início de temporada aqui dos dois produtos, são colheitas em andamento nesse momento, mas com tendência a continuar assim pelo resto do ano.
milho e algodão, mais que duplicando as suas vendas externas nesses primeiros 7 meses. E outros produtos, principalmente as carnes aqui, muito puxadas pela China, conforme a gente viu aqui. Não só a carne bovina, mas também a suína crescendo muito e a de frango também pegando carona aqui nessa demanda maior da China por carnes em geral, refletindo a queda na sua produção interna em função da peste suína africana que vem dizimando o seu rebanho suíno. Então isso é uma tendência que tende a continuar também para os próximos meses, uma demanda muito forte puxada pela China. Voltando ainda no caso do milho, aqui nós temos uma demanda muito forte por parte do Irã. O Irã, que vem sofrendo sanções por parte dos Estados Unidos, está concentrando suas compras de milho aqui no Brasil, é o principal comprador esse ano, e isso está puxando bastante as nossas vendas externas. Olha, e a soja só não cresce mais porque não tem produto suficiente. Caso contrário, em função da guerra comercial entre americanos e chineses, a China tem todo o interesse em aumentar ainda mais suas compras de soja brasileira, não só como já vinha fazendo desde o ano passado, mas como tende a fazer cada vez mais, inclusive, não só para o resto desse ano, mas possivelmente todo o ano que vem, na medida em que houve um acirramento das tensões entre os dois países e a China não quer mais saber de dependência dos Estados Unidos, acaba de suspender, inclusive, todas as suas compras, não só de soja, mas de outros produtos agrícolas também dos Estados Unidos. Então está aí um caminho aberto para o Brasil aqui aumentar as suas vendas externas de produtos do agronegócio como um todo. Tá certo. Obrigada, Silmar. E após 6 meses de alta, preços pagos ao produtor de leite recuam 4%. Daqui a pouco, essas e outras notícias no Jornal Terra Viva. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,5% a $4,12 o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, alta de 0,1% a R$ 39,50 a saca. E após 6 meses de alta, os preços pagos ao produtor de leite caíram 4,1% no pagamento de julho, na comparação com o recebido no mês anterior. Considerando a média dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, os valores médios com as bonificações por qualidade e volume ficaram em R$ 1,58 por litro. Isso sem contar o frete. Com a queda, o produtor está recebendo 0,5% a menos do que no mesmo período do ano passado. O que vem pressionando os valores para baixo é o aumento de produção nas principais bacias leiteiras do país e a dificuldade de evolução das vendas. A expectativa para os próximos meses é de que a baixa continue no mercado brasileiro, mas a intensidade dos recuos deve depender de como a produção vai evoluir nas próximas semanas e como vai ficar a demanda interna. E as vendas de máquinas agrícolas no Brasil caíram 17,2% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Anfávia, que representa os fabricantes, foram vendidas no mês passado quase 4.000 unidades. No acumulado do ano até julho, a queda foi de 3,4%. E voltamos a Brasília, onde acontece neste momento uma sessão na Câmara dos Deputados para votar a reforma da Previdência em segundo turno. Temos imagens ao vivo. A previsão é de que a votação da PEC aconteça da seguinte forma. Primeiro, os deputados vão discutir novos pontos. Depois, novamente, a votação do texto base e, em seguida, a votação dos destaques. Os partidos aliados ao governo querem manter o texto aprovado em primeiro turno. Já a oposição quer, claro, apresentar novos destaques para tentar modificar a proposta. E com essas imagens, encerramos o Jornal Terra Viva de hoje. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e no aplicativo do canal Terra Viva disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.